de proteínas é essencial para o emagrecimento, para a hipertrofia, para o rendimento, para a saúde. Mas eu aposto que isso você já sabia, né? Hoje, em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, vamos falar sobre as novidades no consumo e na prescrição de proteínas para o esporte. Nos acompanhe! Você está no lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição esportiva com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o Omar de Faria. Ele é nutricionista pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduado em Nutrição Clínica e Estética pelo IPGS, Nutrição Esportiva Funcional pelo Instituto VP, Fitoterapia pela Prati Ensino, sócio proprietário da Clínica Omar de Faria, escritor, palestrante e consultor para desenvolvimento de suplementos e produtos nutricionais. Autor do livro Um Guia para Tentantes, Nutrição Funcional e Medicina Tradicional Chinesa. Omar, que prazer imenso receber você aqui no programa. Obrigado pelo convite, é uma oportunidade estar aqui com vocês. Ai, que fantástico. E com que tema legal, né? Proteína é sempre um assunto interessante quando a gente fala de esporte. Inclusive, aproveito para já deixar aqui o convite para vocês voltarem e assistam vários episódios que a gente tem falando de proteína, tem com Enro Kigami, tem falando sobre creatina, sobre aminoácidos essenciais, sobre whey protein, tem vários programas já sobre isso. E hoje, em particular, a gente vai falar sobre novidades, né? Vamos fofocar um pouquinho. Então, vamos direto ao ponto. Me conta, o que tem de novidade no consumo, na prescrição e suplementação de proteínas? Deles, o que eu posso te falar é que o consumo de proteína, pelo menos nos últimos 4 anos, ele tem sido pautado na literatura numa quantidade muito maior do que antes pensávamos em utilizar na nossa prática clínica. Aquela regra de talvez seguir uma quantidade de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso para um indivíduo saudável está caindo de moda. É claro que isso é um respaldo clínico, mas, para você ter uma ideia, estamos em 2021. Desde 2017, o The Journal International Society Post Nutrition, eles começaram a se posicionar de uma maneira muito legal sobre qual quantidade de proteína ingerir. E as quantidades que estão sendo citadas, não apenas nessa literatura, alguns papers que foram utilizados de base para poder gerar o posicionamento da Sociedade de Nutrição Esportiva foram papers publicados, por exemplo, por Brian Schoenfield, Luke Von Loon, Burke, Stuart Phillips, que foram um pouco de artigos que foram publicados anteriormente, que serviram de embasamento para poder gerar esse posicionamento da prescrição de proteína. Então, lá fica muito claro que o consumo deveria ser, teoricamente, acima de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, é claro, tendo em vista a individualidade e a clínica do paciente. E nesses mesmos posicionamentos, além de um consumo de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso para um indivíduo que pratica 3 vezes na semana uma atividade física de intensidade moderada, que inclusive isso é uma própria recomendação da OMS, inclusive que essas atividades durem entre 30 e 40 minutos. É que estes indivíduos já se apropriariam muito bem de uma quantidade de proteína acima de 1,2 gramas, pensando no quesito recuperação muscular, síntese proteica. Tendo em vista que essa quantidade base de proteína, de consumo, digamos assim, está mais elevada, uma das grandes novidades que eu vejo hoje no mundo da nutrição esportiva e quando se fala em suplementação proteica é a quantidade.
quantidade no quesito de uma dose, por exemplo. Antigamente se falava muito que entre 20 e 24 gramas de proteína já era observado o máximo das respostas de síntese proteica após um consumo de uma porção de proteína. Porém, agora começa a realmente ficar bem solidificado que 40 gramas de proteína de uma única só vez poderia beneficiar e muito as questões de síntese proteica, de recuperação muscular e também de hipertrofia. Então, observa-se que, dependendo de uma certa condição, 40 gramas de proteína de uma única só vez, que anteriormente era considerado muito, uma dose extremamente elevada, ela pode ser extremamente vista com bons olhos para indivíduos idosos. Foi uma questão que eles deixaram muito claro nos papers, por conta de uma possível, a gente não pode falar remissão, né? Mas talvez um possível redução de chances de uma sarcopenia no indivíduo idoso, parar a perda de massa magra e começar a estimular a síntese proteica nesse indivíduo. E indivíduos que praticam atividades que chamamos de full body, que é quando nós conseguimos trabalhar o corpo inteiro numa única só atividade, talvez o CrossFit seria uma boa atividade que representaria esse público, parece estar sendo beneficiados com um consumo maior de proteína, chegando próximo desses 40 gramas. E claramente posicionado que o consumo de 40 gramas de proteína antes de dormir é extremamente bem vista pela literatura científica, a ponto de mostrar na verdade, mostrar não, eles comprovam, né, a redução de possíveis catabolismos que ocorrem no período noturno, porque mantém a síntese proteica elevada. Perfeito. E aí a gente está falando então de sair dessa janela que durante bastante tempo a gente falou, dos 20 a 25, né? Subir para uma janela possivelmente 40 em pessoas específicas. Tá. E quando a gente pensa em modalidade específica, modalidade de esporte, varia? Varia. Quem começou de fato, também, pronto, vamos voltar aos mesmos autores dos papers, Burt, Stuart Phillips, John Os Hawley e, queridinhos da nutrição esportiva. se eu não me engano, tinha mais um outro autor. Em 2015, eles publicaram esse posicionamento, não um posicionamento, foi um artigo de revisão da literatura, mas muito bem embasado e metodologicamente muito bem feito, mostrando que, por exemplo, indivíduos de endurance talvez não precisariam consumir os 40 gramas de proteína em uma única só porção. Assim como é muito bem visto que os indivíduos que praticam atividades de treino resistido, de força, potência, musculação e hipertrofia, teriam um ótimo benefício em consumir 2,02 gramas de proteína por quilo de peso para a síntese proteica e ganho de massa muscular. Já no Endurance foi visto que essa quantidade é menor. Entre 1,4 e 1,6 já é mais do que o suficiente para manter o paciente em balanço nitrogenado positivo, a fim de manter o processo de recuperação muscular adequado, mas sem estimular, talvez em excesso, um processo de hipertrofia, uma vez que quando nós pensamos no endurance, o critério do peso realmente influencia a depender da atividade. Então, eu não posso ter um paciente, um atleta que pratica um triatlon extremamente hipertrofiado, porque ele não vai conseguir ter rendimento. Então, fica bem claro que entre 1,4 e 1,6, nas maiorias dos artigos publicados que eu vi, é 1,4 e 1,5 gramas de proteína por quilo de peso em indivíduos de endurance seria o suficiente para poder atender a necessidade que é a recuperação muscular e manter uma síntese proteica sem talvez estimular um grande processo de hipertrofia. Para atividades resistidas, musculação, é visto que de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, esses indivíduos se favorecem muito bem dessa quantidade. Há uma condição no qual é citado entre 2,2 a 3,1 gramas de proteína por quilo de peso magro, tem uma grande diferença, ao invés de calcular por peso corpóreo total, que foi feito, o estudo ele foi tão legal, e inclusive ele é relativamente antigo, mas esses posicionamentos dos jornais da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva utilizam ele como referência até hoje, que entre 2,2 a 3,1 gramas de proteína por quilo de peso magros em indivíduos que estão fazendo restrição calórica
são extremamente beneficiados por essa quantidade de proteína, a fim de evitar a perda de massa magra e aumentar um possível processo termogênico, tendo em vista que a proteína pode favorecer uma maior termogenia, digamos assim, induzida pelo alimento. Então, abre-se essa condição de ter essa quantidade maior de proteína por quilo de peso para esses indivíduos de restrição calórica. Perfeito. E que na prática não muda tanto, né? Porque quando a gente sai da lógica de quilogramas de peso para quilogramas de peso magro, assim, a diferença não vai ser tão significativa. Relativamente uma diferença pequena. Mas eu gosto de dar, inclusive, uma dica como eu falo para os meus pacientes. Vamos supor, tá? Eu tenho 120 quilos, vou aplicar por 3,1 gramas de proteína por quilo de peso. Então, estaríamos ali em torno de 360 gramas de proteína diárias. Se eu utilizar 2 gramas de proteína por quilo... Perdão, vamos recalcular. Eu tenho 90 quilos de peso magro. Pronto. Vou multiplicar por 3, tenho 270 gramas de proteína diária. Meu peso total é 120 quilos. Se eu oferecesse 2 gramas, eu iria para 240. Poxa, mas só 20 gramas a mais no dia é uma diferença diária relativamente pequena. Beleza, tudo bem, é aceitável. Ao longo de um mês, aumentou para caramba a quantidade. Então, quando a gente coloca no longo prazo, a quantidade que está sendo ingerida de proteína ela é relativamente elevada. Agora, no dia a dia, pontualmente falando, ela realmente pode ser considerada pequena. E também como a gente sempre fala, a gente tem que pensar o caso a caso, né? Porque a diferença ela vai ser relativamente pequena para pessoas como você, que tem um percentual de gordura baixo. Então, o peso magro e o peso total não tem essa diferença assim tão gritante. Mas quando a gente pega pessoas que estão com um percentual de gordura muito mais alto e querendo ou não, o objetivo, assim, essa estratégia com um foco de perda de gordura, um foco de emagrecimento. Então, aí a gente vai ter uma diferença bem mais ampla, né? Aliás, pensando assim, nessa sequência que a gente está traçando, quantidade total de proteína, quantidade em determinados momentos do dia, né? E a gente falou em modalidades, inclusive, fora a questão de que, de uma forma geral, a gente pode pensar nesse exercício de corpo inteiro ou no próprio metabolismo dos idosos, né, que tem a absorção prejudicada, mas quando a gente pensa em modalidade, você separou em endurance, em resistência, o que é mais interessante, pensar por modalidade ou pensar por objetivo? Muda a lógica se a gente pensa por objetivo e qual você recomendaria a gente pensar? Bem, a única coisa que muda foi muito importante essa colocação. Quando nós pensamos em objetivo, então vamos supor, eu vou pensar num objetivo de recuperação muscular, num indivíduo que faz hipertrofia, uma atividade de hipertrofia ou uma atividade de musculação, digamos assim, melhor, e um indivíduo que faz endurance. Eu posso utilizar a mesma quantidade de proteína para ambos. Eu posso usar, por exemplo, 1,5 para cada um deles. Tenho, de certa maneira, um embasamento teórico-científico de que eu vou estar mantendo uma boa síntese proteica de ambos esses grupos. Quando diferenciamos objetivo, aí que está o legal. Então, no objetivo, eu quero hipertrofiar. Então, eu posso, de cara, estourar 2 gramas de proteína por quilo de peso nele e eu já vou querer ver o resultado. Assim como o indivíduo, voltamos, para quem pratica o endurance. E quando nós estamos falando aqui nesse nosso vídeo, um indivíduo que pratica o endurance, não necessariamente um atleta de alta performance, mas pacientes que praticam, por exemplo, o pedestrianismo, que é correr na rua. Então, é quase uma atividade de endurance, uma atividade aeróbica, né? Então, eu poderia ofertar para ele a mesma quantidade de proteína para recuperação, mas como ele não pode ganhar peso, obrigatoriamente eu tenho que manter essa quantidade de proteína para ele. Então, o objetivo, de fato, ainda que seja um indivíduo que pratica atividade aeróbica e um indivíduo que pratica uma atividade de treino resistido, aí, a depender do objetivo, aí nós mudamos a quantidade de proteína. O que nós podemos trazer, então, às vezes, talvez, diante dessas duas classes de atividade, é que a distribuição de proteína também ela é a mesma. Ambas os posicionamentos para um indivíduo que pratica endurance, assim como para treino resistido, recomenda-se que seja feita uma oferta em média de 20 a 24 gramas de proteína a cada 3 horas. Até porque é visto que
num prazo de 3 horas, temos um pico máximo de síntese proteica e quando está chegando próximo das 3 horas que eu consumi uma porção de proteína, teríamos já a redução dessa síntese proteica, no qual, a fim de evitar perda de massa magra, eu entraria com mais uma dose de 20 a 24 gramas de proteína para poder manter essa síntese proteica elevada novamente. Então, em ambos os indivíduos eu vou distribuir da mesma forma. Pode ser que, de acordo com a característica da atividade, feito de um ou feito de outro, eu posso vir a utilizar 40 gramas em algum momento após a atividade física. É visto claramente na literatura que entre as 2 e 4 horas após a atividade física, talvez eu acredito que as pessoas confundam até hoje isso como janela da oportunidade. Antigamente falávamos de não, você tem que comer proteína, carboidrato, tomar destrose imediatamente após o treino, porque a janela da oportunidade está ali nas 2 a 4 horas após o término da atividade. Passou esse horário, não fez o que tem que ser feito, já era. Você não ganha massa muscular, você não tem resultados e etc. Ai, me lembro muito dessa época. Eu lembro de uma paciente uma vez. Eu era, obviamente, das que pregava isso, porque, enfim, todos nós da nutrição esportiva pregávamos isso. E aí tava eu nessa de, não, você tem que tomar sua proteína logo depois do treino. Eu nunca vou esquecer, teve uma paciente que pisou no meu consultório um dia, num retorno, e ela falou, ai, doutora, eu acho que esse mês eu catabolizei. Ela usou essa palavra, tá? Catabolizei. Aí eu, sério, o que que houve? Ela, então, eu não conseguia levar minha garrafinha pra academia. Tipo, eu esperava até chegar em casa. Mas eu fui muito desses que levava a garrafinha com destrose e proteína para dentro da academia. É, tinha que tomar o negócio na última repetição, né? Tá lá fazendo o leg, aí toma. Quando eu esquecia, eu saía correndo da academia para chegar em casa, chacoalhar o negócio enquanto eu estava indo tomar o banho, porque eu falei assim, senão eu perco massa magra. A literatura ela fala assim, que entre as 2 e 4 horas após o término da atividade física, nós temos uma resposta fisiológica de síntese proteica, nossa, do ser humano, do corpo humano. Então, se eu faço uma otimização de ingestão proteica nesse período com aminoácidos essenciais, não apenas a leucina como tão falada, que é só ela que estimula a hipertrofia. Estimula realmente e muito, mas ela associada a outros aminoácidos, o estímulo possivelmente de uma hipertrofia de síntese proteica maior. Então, eles colocam que entre 2 e 4 horas, ao utilizarmos uma ótima fonte de aminoácidos essenciais, e associando com o próprio estímulo de síntese proteica, teríamos uma resposta de recuperação muito interessante melhor. Isso não serve apenas para a proteína, também como é colocado os carboidratos, a fins de recuperação energética muscular e recuperação do glicogênio. Entre 2 e 4 horas é muito enfatizado para que seja feita estratégias nutricionais. É óbvio que quem quer hipertrofiar e quem quer manter massa magra, o consumo proteico contabilizado é o de 24 horas e não apenas de 2 e 4 horas, como se pensava antigamente. Maravilha, você inclusive já adiantou a minha próxima pergunta, que era como fazer essa distribuição ao longo do dia. Então, assim, fica claro que a gente precisa pensar nas 24 horas, chega na ideia de só depois do treino o que interessa, né? Mas tem alguns momentos que vale priorizar, como é, por exemplo, talvez um depois do treino, com essa quantidade um pouco maior, e antes de dormir, né? O restante a gente fraciona pensando em um estímulo de síntese proteica naquele clássico 3 em 3 horas, né? Perfeito. Mas que inclusive, isso a gente já comentou até em outros programas, que fica de novo o meu convite, a gente sabe que o que importa mais é essas 24 horas, né? É ter o fracionamento praticamente em qualquer refeição que você for fazer que tenha um aporte de proteína. A gente não precisa voltar para aquela paranoia também dos de 3 em 3 como algo rigoroso, né? Perfeito. Isso é importante salientar, porque muitas já me questionaram. Então, eu vou ter que voltar a comer de 3 em 3 horas, a depender da estratégia, da quantidade de proteína utilizada em uma refeição anterior, talvez possamos espaçar mais uma refeição a outra. É claro que isso depende muito da fonte proteica e da dose. E ainda saliento, tá, deles. A maior parte dos artigos científicos que quando falam que o consumo de 40 gramas de proteína antes de dormir é extremamente benéfico a fim de não perder massa magra,
basicamente 90% deles são verificados com caseína. Então, nem é propriamente dita a ingestão de um whey protein, como nós conhecemos, isolado, concentrado, hidrolisado. Eles fazem caseína. Um dos mais recentes estudos realizados foi por Luc Von Loon e o Kevin Tipton, fez um à parte, não os dois juntos, mostraram a mesma coisa. Consumo de 40 gramas antes de dormir é mais do que comprovado que mantém a síntese proteica por 8 horas, pelo menos, sem evitar perda de massa magra, porém foram artigos realizados com caseína, não apenas com whey protein. Perfeito. E um ponto relevante, eu acho, nesse antes de dormir. Porque uma coisa, e eu sei que você também é muito adepto desta nova tendência, desta nova fala, né, dos estudos que saem com relação a isso, é da cronobiologia, da crononutrição. E na crononutrição a gente fica pedindo para as pessoas diminuírem a janela alimentar, né? Aí antes de dormir seria com qual espaço entre o consumir e o dormir, né? A maior parte da literatura se posiciona 30 minutos antes de dormir. Então, o que acontece? Eu querer utilizar 40 gramas de proteína antes de dormir para não chegar a catabolizar, manter minha síntese proteica, eu penso, tá? Pela minha prática clínica e pelo que eu estudo de literatura, um indivíduo extremamente treinado, com um metabolismo muito bom, e quando eu falo muito bom, uma demanda calórica extremamente elevada, e com uma intensidade de treino também realmente muito elevada. Então, estou falando, não é de atleta, até porque grande parte dos pacientes que eu atendo da área da prática de atividade física, muitos deles já treinados, porque estão, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos treinando na academia, são muito fortes, extremamente adaptados a realmente intensidade de treinos mais elevadas, com um percentual de massa magra muito alto, um percentual de gordura muito baixo e um metabolismo altamente adaptativo a esses estímulos, necessitando de um aporte energético proteico maior, inclusive fora do horário, talvez de uma refeição convencional. Então, como eu sou fascinado, obcecado, amo a cronobiologia, a crononutrição, o ciclo circadiano, quando nós pensamos numa prática, por exemplo, de um indivíduo que faz atividade física 3 vezes na semana, de 30 a 40 minutos, de intensidade moderada, que são os requisitos básicos para poder considerar aquele indivíduo como ativo, diante da OMS, será que ele teria uma necessidade elevada de um consumo de proteína antes de dormir? A não ser que ele treine assim, ó, eu treino 9, chego em casa 10, em 11 horas eu estou na cama. Tudo bem, é uma questão de rotina, né? Caso contrário, posso até comer os 40 gramas de proteína, mas come lá às 7 da noite e fica em jejum até 7 horas da manhã do dia seguinte, que eu acho difícil termos problemas quanto ao catabolismo. Caso contrário, não. E isso que você está falando é muito importante. Eu fiz essa pergunta porque eu acho que às vezes a gente fala de tanta coisa, né? A gente tem tantos assuntos diferentes para abordar em nutrição e a gente fala muito sobre individualidade, mas é muito relevante ficar fazendo essa ponte prática da individualidade, ou seja, se a gente não lembra isso, algumas pessoas podem achar não compatível os princípios da cronobiologia, da crononutrição com o que a gente está falando agora. E não é que não sejam compatíveis, é que depende de para quem você está aplicando, né? Esse caso particular que você descreveu não vai ser a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas está buscando, por exemplo, emagrecimento. Então, a gente não vai nem se preocupar tanto com essa proteína de 3 em 3 horas, nem com essa quantidade de proteína antes de dormir, porque os princípios são outros. Então, tudo é aplicável, a gente só tem que pensar sempre para quem, né? Para quem estamos lidando. São estratégias diferentes em função da pessoa. E um tipo de pessoa, pode falar, tá? Porque eu te cortei, mas um tipo de pessoa que eu quero também que a gente responda uma perguntinha que é clássica. Que é, assim, as pessoas escutam essa questão de que, eu quero ganhar massa magra, então eu preciso de uma quantidade de proteína maior, mas repara que a todo momento você chegou até 2 gramas, no máximo ali 3,1, em uma situação bem específica também,
que nem tem foco de ganho de massa magra, tem foco de emagrecimento. E tem algumas pessoas que acreditam que elas têm que consumir o máximo de proteína que puderem, né? Eu já tive paciente também que, assim, vivia de whey. Eu acho que ele devia ter uma fábrica de whey, porque não é possível. Então, quais são, qual é a mensagem que a gente pode passar para essas pessoas que acham que o negócio é comer proteína sem controle? Bem, primeira coisa, ah, quando eu penso em ganho de massa magra, todo mundo fica obcecado pela proteína. É lógico, tem um grande papel no processo de recuperação, síntese proteica, e vai acionar vias de transcrição que vai estimular a hipertrofia, AKT, mTOR. Nós precisamos de aminoácidos essenciais, precisamos da leucina para fazer isso. Tudo bem. Mas o que eu acendo a luzinha de quem estiver assistindo esse nosso vídeo é que, para que eu consiga fazer um estresse muscular à altura de necessitar de um aporte proteico para estimular essas vias, para fazer síntese proteica, para originar no final das contas, talvez o ganho de massa magra, eu preciso do carboidrato. Não adianta pensar que a proteína ela é responsável por fazer todo o papel e toda a mágica. E é óbvio quando eu falo que eu preciso do carboidrato, que quando eu estou pensando, principalmente no ganho de massa, eu preciso de performance. Eu preciso estressar o meu músculo, de fato, talvez, não vou falar o extremo, mas de fato, que chegamos pelo menos ao nosso limite fisiológico, e se eu não tiver energia para desenvolver esse tipo de trabalho, o meu requerimento de proteína a nível muscular, o próprio ribossomo, que é onde nós temos basicamente o grande estímulo de síntese proteica, não vai requerer matéria-prima para isso, não vai receber estímulo suficiente para isso. Segundo ponto, a proteína demais, o corpo ele é muito inteligente. Nosso corpo ele é uma máquina e não tem para onde fugir. Quanto mais proteína eu passo a comer, diferentemente em termos de proporção dos outros nutrientes, carboidrato e gordura, quando essa desproporção começa a ficar realmente muito elevada, o corpo ele tem a capacidade de ativar vias proteolíticas para poder transformar essa proteína em energia. Então, ela deixa de exercer possivelmente uma função de reparação ou de estímulo de síntese proteica para poder passar a virar energia. E quando eu tenho uma degradação proteica extremamente elevada, é aí que talvez seja sugestivo os grandes perigos do consumo da proteína em excesso, é que eu começo a acumular uma grande quantidade de ureia no corpo, começo a acumular uma grande quantidade de amônia, que é um grande radical livre, pode ser, a depender da fonte de proteína que eu estou fazendo essa ingestão, vir a aumentar o ácido úrico por conta da quantidade de purinas presentes nas fontes alimentares, carne vermelha, leguminosa e etc. Então, a proteína sozinha, ela pode até momentaneamente trazer bons resultados, mas vai chegar um ponto que isso vai sair o tiro pela culatra. Sem falar que o corpo, ele tem, eu brinco com os pacientes, ele tem as manhas. Nisso, ele é esperto de conseguir fazer gliconeogênese através do consumo de aminoácidos. Fazer a formação de glicose através de aminoácidos, e se essa glicose for desnecessariamente produzida, ela vai se transformar em gordura. É uma glicose cara, né? É uma glicose cara essa. Glicose caríssima, né? Transformar aminoácido em glicose é mole. E faz diferença ser de suplementos ou de alimentos? Quais são os benefícios dos suplementos? Bem, eu consigo ver uma extrema diferença, tá? Quando nós falamos em consumo proteico via suplemento e alimento. Por quê? Primeiramente, né? No suplemento, principalmente, vamos falar do whey. O whey é uma das proteínas com maior valor biológico que existe no mundo. Então, que fique claro, isso para todos que estão assistindo a gente. Ele é um alimento funcional, temos glicomacropeptídeos, temos lactoferrina, temos imunoglobulinas, temos compostos que podem favorecer na saúde intestinal, desintoxicação hepática, principalmente por conta do aminoácido cisteína. Vários estudos este ano parece que resolveram focar entre o whey protein e hipertensão, mostrando que o whey pode ajudar no controle da pressão arterial, não é substituir remédio, é claro. Então, eu tenho propriedades funcionais do whey, e o whey propriamente dito, ele é riquíssimo em leucina, um dos BCAAs, conhecidos aminoácidos de cadeia ramificada, que possui um papel muito importante de sinalizar as minhas vias de síntese proteica. E a quantidade de leucina encontrada dentro de um whey protein não é a mesma encontrada dentro da carne, dentro do queijo e dentro das proteínas vegetais.
Então, possivelmente, o whey poderia me gerar melhor estímulo de síntese proteica. Junto da leucina, todos os outros aminoácidos essenciais contidos dentro do whey, que também estão em maior quantidade que as outras proteínas, em conjunto me oferece esse estímulo de síntese proteica maior. E o maior estudo que provou isso foi do Luc von Loon, e ele continua com essa linha de pesquisa, onde ele comparou o máximo de síntese proteica que, ao ingerir uma fonte proteica, ela poderia nos proporcionar. E ele conseguiu fazer o comparativo entre caseína, entre whey protein, entre proteína vegetal e proteína alimentar. Então, o que mais se aproximou do whey foi a caseína, e o mais engraçado, além dele ter comparado essas 4 fontes alimentares, ele fez uma comparação entre o consumo de 20 gramas entre essas proteínas e 40 gramas entre essas proteínas. A que mais chegou perto do estímulo de síntese proteica do whey foi a caseína. Logo em seguida, a proteína alimentar, a carne, ela chegou muito próxima, mas 40 gramas quando comparado com 20 do whey. E a proteína vegetal, ela só conseguiu ter algo aproximado a uma síntese proteica vinda de um whey protein quando consumida em quantidades maiores, como de 40 gramas. E isso fica muito claro, o desfecho do artigo, de que a quantidade de aminoácidos essenciais que existe dentro, por exemplo, da suplementação de whey protein é muito maior considerando as outras fontes proteicas, e quando essas fontes querem chegar potencialmente próximo desse estímulo que o whey pode nos favorecer, a quantidade de ingestão vai ter que ser maior. Então, percebe-se, eu sou do nutricionista raiz. Para mim, a comida é soberana. Ótimo, gosto demais, é muito legal comer carne, peixe, frango, ovo, mas nem sempre vamos ter uma marmitinha na frente do nosso chefe para comer. Então, chacoalha o whey, toma o bichinho, vamos garantir estímulo de síntese proteica, evitar o catabolismo e está tudo certo. Fantástico, perfeito. Assino, sou dessas também. Omar, super obrigada por compartilhar toda essa experiência. E fiquem com a gente, porque já já voltamos e o Nutri responde mitos e verdades sobre proteína. Oi, gente! Omar, hoje temos um Nutri Responde que eu particularmente adoro, que é o de mitos e verdades. Eu sempre pego as perguntinhas que o pessoal nos manda e aí a gente responde se aquilo é um mito, se é uma verdade, né? E eu gosto muito que vocês participem com a gente. Então, assim, eu vou adiantar que os mitos e verdades que vocês mandaram, ele já respondeu. Então, desta vez, vocês já deveriam conseguir responder junto com a gente até mesmo antes. Então, fiquem antenados, porque eu vou falar e aí vocês vão escrever lá nos comentários se é mito ou verdade, beleza? E aí, eu dei uma olhadinha aqui nos mitos e realmente quase tudo você já respondeu. Então, a gente vai conseguir fazer isso aqui bem ágil. Primeiro mito. Prontos? Pronto? O melhor horário para consumir proteína é depois do treino ou antes de dormir? Os dois, na verdade. Depois do treino,
precisamos de 2 a 4 horas, né, depois da atividade física. Uma oferta proteica de boa qualidade, rica em aminoácidos essenciais, com teor de leucina, para otimizar a síntese proteica, recuperação muscular e, dependendo do objetivo, hipertrofia. E antes de dormir é um ótimo horário a ser utilizado para poder evitar possíveis perdas de massa muscular que não necessariamente poderia acontecer. E essa quantidade a ser ingerida antes de dormir depende muito também do objetivo e da característica do indivíduo com as atividades físicas, podendo variar entre 20 e 40 gramas. Perfeito! E olha só outro dos mitos. 20 a 40 gramas é a quantidade ideal de proteínas depois do treino. É, isso é uma verdade. De 20 a 40 gramas após o término do treino é de fato a quantidade que hoje é colocada na ciência. 40 gramas, vista que seria necessidade de uma atividade física de full body. É importante entender isso porque estou me baseando no que que a literatura fala. Poderia utilizar 40 gramas de uma outra maneira? Poderia. Se vai funcionar ou não, eu não sei. Mas eles colocam que 40 gramas após o treino é para quem faz um treino onde exista o requerimento de todo o corpo estar trabalhando no exercício. Então vamos falar do CrossFit, que é a atividade física da moto. Eu vou fazer um treino, então eu trabalho agachamento, eu trabalho clean and jerk, back squat, front squat e assim por diante. Então tem um trabalho do corpo inteiro naquela modalidade. 40 gramas após o treino é extremamente, digamos que recomendado pela literatura para benefícios de recuperação muscular e síntese proteica. Perfeito. O whey protein é superior às proteínas vegetais. Eu concordo, mas vale lembrar que, a depender da quantidade que você utiliza de proteína vegetal, poderíamos ter uma resposta muito, mas muito próxima à ingestão de whey. Então, galera vegetariana, galera vegana, super, mega, hiper apoio, tomem proteína vegana. Muito difícil conseguir aminoácidos essenciais. Não é o teor de proteína. Teor de proteína a gente consegue hoje numa dieta vegetariana. Ainda mais se for restrita, até mais difícil ainda, né? Quando não entra nem o ovo lacto. Então, utilizem a proteína vegetariana para fornecer grandes quantidades de arginina, que elas são realmente legais nisso, e os aminoácidos essenciais, não por uma questão de ganho de massa ou síntese proteica. Os aminoácidos essenciais, eles se fazem importantes para funções biológicas e metabólicas, produção de hormônios, enzimas, entre outras coisas. A fins de resposta, se for o caso de estímulo de síntese proteica, o whey protein, ele é danado, ele sai na frente. Fantástico. E a última? Olha só, quanto mais proteína consumir para hipertrofia, melhor. Falamos tudo. Quanto mais proteína consome, mais vias para usar proteína como fonte de energia são ativadas. Pode se tornar uma maior chance de virar energia proteína ao invés do próprio carboidrato que se ingere. O que é produzido através do metabolismo da proteína, principalmente ureia, amônia e, dependendo da fonte proteica, o ácido úrico, podem ser extremamente prejudiciais à saúde. Músculo não vive apenas de proteína. Equilíbrio, individualidade, de acordo com a atividade, objetivo e consumo de carboidrato. Aí, a quantidade de proteína é reduzida. Palavras perfeitas para a gente finalizar. E dessa vez foi ótimo porque, ao invés da gente fazer um mitos e verdades, na verdade, dessa vez foi resumo da entrevista. Podemos chamar o bloco de highlights, highlights do que foi conversado. Omar, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Imenso prazer. E imenso prazer estar sempre com vocês. Curtem, compartilhem, contem para os coleguinhas e a gente se vê. Tchau, obrigado.